Oi, oi, meu povo. Bom dia, bom dia. Tudo bem, tudo bem? Começando mais um culto no lar nessa quarta-feira. Frio, né? Agora tá frio de verdade, né? Igual semana passada que tava de faz de conta, não. E eu tô aqui na fé, viu, gente? Eu não ia falar nada, não, mas eu vou falar. Eu tô com muita dor de cabeça. Muita. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Eu tô aqui mesmo na base da fé. Então, se eu der uma paradinha, uma respirada, vocês não reparam não, tá? Vamos lá cantar uma música? Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, os conectando mais uma vez a vocês, para que possamos sentir fluir o seu amor, a sua paz e o seu equilíbrio em nossos corações. Mestre, que seja abundante toda essa energia e esse amor que recebemos, para que possamos distribuir com todos aqueles que por nós passar, com sorrisos, abraços e olhares fraternos, que possamos perceber a realidade que vivemos agora, que possamos entender o real momento pelo qual estamos passando, para que possamos não mais ficar anestesiados, para que cada um possa fazer a sua parte, pois ninguém está aqui a passeio e ninguém é super-herói para salvar a vida de ninguém. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. E é por isso que cada um é uma única consciência, que nunca será copiada, por ser única. Pai, que possamos ter consciência do que somos, do que viemos fazer e do mínimo que podemos oferecer para nos dizermos pessoas de bem, pois perdemos totalmente a consciência do que isso quer dizer. Não entendemos mais o que acontece ao nosso redor. E para muitos, está tudo bem. Que possamos ter discernimento, pelo menos, da nossa real pessoa, do nosso real ser. Pois, com o mínimo de consciência, já será o suficiente para que possamos um dia despertar de verdade para a nossa realidade. Que a sua luz esteja conosco durante esse momento de estudo e que possamos compreender com amor e humildade cada uma de suas mensagens. Graças te damos mais uma vez e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Hoje, deixa eu dar uma arrumadinha que meu ouvido tá muito sensível. Bem, hoje nós vamos começar o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Eu não estudei, gente. Realmente eu tô num processo de enxaqueca complicado. Mas vamos estudar junto. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César,
instruções dos espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, deve-se expor a própria vida por um malfeitor? Então, esses aqui são os títulos das passagens que a gente vai estar estudando nesse capítulo 11, tá? E nós vamos começar o maior mandamento. É a passagem que nós vamos ler hoje. Como eu disse, né, eu não estudei. Nós vamos aprender junto agora. Vamos lá. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se a um deles, que era doador da lei. Veio-lhe fazer esta pergunta para tentar. Deixa meu amigo passar. Enquanto isso eu vou fofocar. Gente, Deus, vocês não estão sentindo a energia do planeta, não? Cara, parece que cada dia que eu durmo e acordo tem 1 tonelada a mais, assim, ó. E não é em sensações mediúnicas, não, gente. Assim, parece que é médio. Não, não é não. Essa é a última parte que a gente olha, é o comportamento das pessoas mesmo. Pessoas que geralmente nem se comportam assim. Parece que elas estão selvagens, atacando todo mundo, pavio curto. Ou mas só surta, né? Tem uns que só surtam. Gente, cuidado, viu? Fica longe desse povo. Fica em casa, tá? Vamos começar de novo? Os fariseus. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se em um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àqueles: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Gente, vocês não reparam? O cara tá voltando, tá? É isso aí que eu tô falando pra vocês. A impressão que a gente dá é que o mundo ele tá girando pra te transtornar, pra te tirar do sério, pra te desequilibrar, pra te desestruturar. Então, esse tipo de coisa tá acontecendo demais comigo. Eu não sei com vocês. Não vai me surpreender se esse cara for lá no final da rua e voltar de novo, tá? Então, vamos nos atentar aos nossos maiores defeitos e aos detalhes que nos tiram do sério, porque é o que está sendo usado contra nós. Quem não percebeu, se atenta. Então, você está perdendo a cabeça com muita facilidade, porque você não é semente. E o ataque vem para todos. Continuando. Reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhos restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o Senhor disse, servidor, tocado de compaixão, e deixou ir, e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei total. Mas ele não quis escutá-lo. E, se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir-lhe,
disse: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me deveis, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiveram cometido. São Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35. Vamos lá na conclusão. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro. E esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. E que assim seja. Então, vamos lá. A historinha é, um cara estava devendo para outro cara, que era mais poderoso, porque aqui o mais forte é que ganha sempre, né? Nesse planetinha escola que a gente vive. Só que tem muita gente que é forte e que não é cruel, né? Graças a Deus estão aparecendo aí muitas pessoas com poder que não são monstruosas. E aí esse rapaz que estava devendo para ele foi levado até ele e ele falou: olha, eu vou ficar com a sua mulher, com seus filhos, com sua casa, com tudo que você tem até você me pagar, tá? Como garantia que você vai me pagar, porque até hoje você não me pagou. Aí ele falou: nossa, pelo amor de Deus, eu não tenho nada, se eu me tirar isso eu não vou conseguir nem te pagar, porque eu não vou ter estrutura. E deixa eu ficar com o meu povo, eu vou te pagar, não sei o que. O cara falou: não, beleza, então você fica com sua mulher, com seus filhos, suas coisas, mas você tem até data tal pra me pagar, pode ser? Não, tudo bem. Aí ele saiu de lá, e a hora que ele saiu, ele tropeçou num carinha que tava devendo pra ele. Aí ele foi, como o outro senhor, pegou o rapaz, né, e falou: olha, você tá me devendo, eu quero que você me pague tudo que você tá me devendo. E já começou a falar: eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, eu vou te pôr na prisão se você não me pagar. E o cara virou pra ele e falou assim: não, pelo amor de Deus, se você me pôr na prisão, não tem como eu te pagar. Se levar minha mulher, meu filho, não tem estrutura pra poder ir te pagar e trabalhar pra te pagar. Deixa eu trabalhar, eu vou te pagar. E ele não teve a mesma misericórdia que o outro senhor teve para com ele, né? E aí os amigos dele ali naquela bagunça, vendo a reação, o comportamento dele que difere do comportamento que ele recebeu do senhor dele, foi lá no senhor dele e falou: olha, o senhor foi gente boa com ele, o senhor foi gentil, mas a hora que ele saiu daqui, ele não foi gentil com fulano, não. O fulano tá devendo pra ele, ele pegou fulano e jogou lá na cadeia. Disse que só sai de lá a hora que pagar. Fulano tá lá, desesperado, sabe nem como é que vai fazer, arrumar dinheiro na cadeia? Como que ele vai fazer isso? Aí o senhor foi lá, né? Falou: mas eu agi para com misericórdia com você e você vai agir dessa forma com seu amigo, com seu irmão, por quê? Por que você não pode fazer para com ele assim como eu fiz para você, dar um prazo, né? Ser mais flexível para que ele possa se estruturar assim como você também precisa se estruturar, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá e tomou a medida que ele tinha ameaçado antes de tomar. E aí no finalzinho a espiritualidade explica que Deus vai agir para com a gente dessa mesma forma. Ele vai ser para conosco o que nós somos para com o nosso próximo. Se eu sou indiferente com a dor do meu próximo, ele vai ser indiferente com a minha dor. Se eu sou, como é que eu vou dizer, egocêntrica, se eu me sinto bem vendo meu colega abaixo de mim, é assim que ele vai me fazer. É assim que ele vai me ver. É assim que ele vai me ter sempre, abaixo de outros. Então eu vou receber de Deus o que eu dou para o meu irmão, para o meu próximo. Você entendeu? Não adianta você pagar dízimo, você fazer promessa, ir de joelho aqui até Trindade, parar de comer carne,
na Semana Santa, né? Não, agora é a época de ser bom. Gente, uma vez eu ouvi isso, eu fiquei chocada. A pessoa virar e falar assim, não, a pessoa tendo um comportamento que não deveria ter, a pessoa vai falar, nossa, não, mas esse período você não pode fazer isso, não, é período santo. Cara, você não pode fazer isso em período nenhum, independente de ser santo ou não. E o fato de ser Semana Santa não quer dizer que essas semanas você tem que ser caridoso. Não, você tem que ser caridoso o tempo todo. Isso aqui é só para fortalecer um pouco mais. Para quem ainda não atinou, atinar esse processo. Então eu vou receber de Deus o que eu ofereço para o meu irmão, o que eu ofereço para o meu próximo, o que eu ofereço para o meu amigo. Se eu sou uma pessoa que abandona todo mundo que não me interessa, eu vou ser abandonada por todo mundo que não se interessa por mim. Se eu sou uma pessoa que trata todo mundo bem, com carinho, com afeto, eu vou ser tratada bem, com carinho, com afeto pelas pessoas que vão chegando em sintonia. É vibração, é frequência. É o toma lá da cá. É ação e reação. Você pode pôr o nome que você quiser, mas é assim que funciona. Então, não pensa você que o seu Deus é o Todo-Poderoso enquanto você enxota uma pessoa que tá ali te pedindo suporte. E não pensa você que quando alguém olha para você com a cara ruim, fala, essa energia não me pega, não pega. Porque você tá na mesma qualidade. Então, o seu Deus vai te responder de acordo com o que você trata os filhos dele. Beleza? Resumindo, é isso. E não tem esse trem de, ai pai, tenha misericórdia. Não, você não teve, meu filho. Aqui você vai armazenar com seu irmão, vamos desenhar, né? Você vai armazenar com seu irmão tudo aquilo que você quer no futuro que Deus te dê. É mais ou menos assim que funciona. Então, se eu não tenho nenhum histórico de bondade para com o meu próximo, em momento algum, não se preocupe, você também não terá suporte nenhum. Só daqueles espíritos que já têm afinidade com você, que já tem o que pagar, que já tem... E não tem opção. De resto, beleza? Então, ofereça para o próximo aquilo que você quer para si mesmo. Não é assim que a gente tem que pensar, não. Mas é só assim que a humanidade consegue entender. Então, vamos desenhar desse jeito, tá bom? Vamos lá? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós vamos começar hoje... Não, nós já começamos, né? Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Nós já começamos, inclusive na semana passada a gente falou até sobre a hipnose, né? Sobre a regressão, que é que eu acho perigoso, né? Eu acho que se a pessoa não está preparada, se a pessoa não tem conhecimento, se ela não estudou, se ela não tem um estudo muito aprofundado sobre o espiritismo, não é só as obras básicas, porque a gente está vendo muito espírita por aí, dono da razão, que só estuda as obras básicas. Então, a gente precisa ter um conhecimento muito aprofundado, tá? Para ir lá, abrir sua cabeça para uma pessoa mexer e para falar o que você fez, o que você foi, o que você deve. Isso é muito perigoso. Continuando. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está seu corpo e como por um efeito telescópico. Ele as vê presente e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Por isso, seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica porque os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber nem porquê e nem de que forma. A vista não tem sede própria para eles, como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro,
na região epigástrica ou no órgão que para eles é o ponto de ligação, o mais tenaz, entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito mesmo, completamente livre, está limitado às suas faculdades e em seus conhecimentos segundo o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda quando está ligado à matéria, da qual sofre a influência. Essa a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal, nem infalível. Pode-se tanto menos contar com a infabilidade quando se desvia do objetivo proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e de experimentação. Então tá aqui falando, né, que é perigoso a gente tá brincando com essa faculdade e que ela não é exata, né? Então eu vou ali, hipnotizo um médium, né? E ele vai e tem acesso a informações confusas, espíritos influenciadores. Aí ele vai e traz uma informação totalmente disturpada, transformada, revirada, misturada. E aí a pessoa que não tem preparo acredita. E aí complica ali o processo dela, né? Vamos mais um pouquinho? No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. Como esse livro foi escrito já há muitos anos atrás, então hoje a gente pode dizer que é como a internet, né? Os sonâmbulos não têm necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É por isso que o concurso numeroso de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade, senão na intimidade e em um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. E aí a gente encerra por aqui. E a gente pode chegar à conclusão de que faculdades mediúnicas, as quais todos nós temos, todo mundo, até aquele todos nós temos, não é brinquedo, né? Não é para eu ficar assistindo o filme aí no Netflix e ir lá brincar de Ouija. Não é para eu ficar chamando meus parentes que já desencarnaram, que está em processo de evolução. Ai, a menina lá da internet disse que todo mundo é espírito, que eu posso pedir ajuda para os espíritos. Meu vizinho morreu ontem. Eu vou mandar uma carta aqui para ele, pedir para ele me dar uma bicicleta. Não, seu vizinho está num processo que ele não tem condições de te ajudar. Então a gente vai estar sempre mentalizando uma galera superior. E levar a sério, né, gente? Porque se é um assunto que você gosta, se é um assunto que te interessa, se é um assunto que você quer crescer, que você quer aprender, vai numa instituição séria. Não precisa ser espírita, não. Tem muitas outras instituições, mesmo que seja por outro caminho, que elas vão te ensinar. Tem o catolicismo, o protestantismo. Tem muita gente que tá aí, ó, de nariz torto pros evangélicos. Eu não gosto de evangélico, eu não gosto de evangélico. Cara, tem muito evangélico que prega certinho. Tem muito pastor que ensina. Ele não pode falar pro pessoal que segue ele todo o conhecimento que ele tem dentro do campo espiritual, mas ele sabe. Ele não é bobo, não. Não é só porque um ou outro é maldoso e quer tomar o dinheiro da galera que todos são, não. Ai, Tina, mas é muito raro. É muito raro. Mas isso é em qualquer área. Não é só na religião, é em tudo. Tem os bons, tem os ruins, tem os maus, tem os cruéis. E assim vai. Tem os ascensionados, tem os magos negros, e assim vai. Né? Vamos passar pro próximo? Qual que é o próximo mesmo? Hoje eu
Essa noite eu acho que eu desdobrei, eu voltei, minha cabeça ficou. Vamos pegar esse aqui. Não, esse aqui é muito complicado pra mim. Hoje não. Vamos esse aqui. Sugestões oportunas. Imanência. A fé é irresistível. Tudo supera, porque é mais forte que tudo. A fé alcança os mais elevados planos e os movimenta com força assombrosa. Tudo nos obedecerá se tivermos fé, porque tudo obedece a Deus. E Deus habita dentro de nós. É imanente em nós. Para conseguirmos tudo, temos que unir-nos à vontade de Deus que está em nós. Para isso, é indispensável dissolver nossa vontade pessoal na vontade deles. Fazendo assim, não enfraqueceremos nossa vontade pessoal, mas a tornaremos muito mais forte, porque tornamos nossa vontade a vontade de Deus. A isso chama-se realizar Deus em nós, ou, como dizia Jesus, ser um com o Pai. Um com Deus. Aniquilar-se para que Deus surja de dentro de nós, com sua força divina e criadora. Não mais viveremos nós, mas Cristo viverá em nós. Não mais viveremos nós, mas Cristo viverá em nós. E tudo o que nossa vontade desejar, inevitavelmente se cumprirá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e ser-vos-á feito. João, capítulo 15, versículo 7. O que resistirá à vontade de Deus? Deus está imanente a nós. Não o sentimos até hoje porque estamos enquadrados nos muros do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do convencimento, certos de que somos maiores do que Deus. E que assim seja. E que assim seja. E é real, né? Eu tava vendo uns podcasts, que é podcast filmado, né? Sei lá como funciona isso. Tava assistindo esse trem aí. E aí a galera descobriu, né, que existe plano astral, existe quarta, quinta, primeira, segunda dimensão, que existe reencarnação, que existe livre-arbítrio. E que nós vivemos um planeta escola, né? E que aqui no planeta escola vem quem precisa aprender, né? E aí eles estão percebendo, claro que de uma forma um pouco deturpada, porque eles acham que nós estamos presos e que lá em cima os alienígenas vão nos manter engaiolados nesse aquário a céu aberto no universo. Claro que tá tudo deturpado dentro da cabecinha deles. Mas agora eles já sabem, né? Que existe vida após a morte, que existe reencarnação, que isso aqui é um planeta escola, né? E que a gente só sai daqui, só para de ser reprovado quando a gente tiver educação emocional. Que a gente vem pra cá preso mesmo. Do jeito que vocês falaram e ficaram indignados. Oi, Keila, seja bem-vinda. Isso aí não é surpresa para ninguém. Isso aí não é novidade para ninguém. E quando um espírita, né, ou alguém que estuda quântica me fala, mas isso não é novidade para ninguém, não. Aí esse, lá vem aquela que sabe tudo. Não, gente, é porque o livro que vocês estão lendo, que te contou isso, ele tem mais de 200 anos. Isso não é novidade para ninguém. Então, o importante... Aí as pessoas vão dizer, você não vai falar nada, não. Você vai corrigir, não. Você vai... Não! Claro que não. Por que eu vou falar? Vou cortar a onda do cara, vou criar atrito com ele. Ele descobriu que existe vida após a morte. Ele descobriu que nós estamos num processo evolutivo, o qual a gente precisa educar a nossa emoção, nosso lado emocional. Que a gente só vem pra cá nascendo e renascendo
1000 vezes, porque a gente não tem capacidade emocional para viver lá, no plano de Cristo, com pessoa superior, pessoa elevada, que a gente alienada ainda acha, né? Que vai. Isso é bom. Por mais que tenha essa visão deturpada, distorcida, alienada, misturada com Marvel ali na cabecinha deles, é bom. Porque agora o povo já sabe. Antigamente eles nem sabiam. Achava que morria, acabou. Ah, não morreu, acabou. Então a gente tem que aprender a respeitar o processo evolutivo de todo mundo. Etienne, esse povo tá falando aí que esse trem de nós morre e nós estamos presos. Nós estamos aqui nesse planeta que nós estamos presos. Que ótimo! Que ótimo. Agora eles já sabem que quando a gente morre não acabou. Né? As coisas continuam. E daqui pra frente o processo ele vai evoluindo mais e mais e mais. Então quando vocês encontrar uma pessoinha falando, não tosa não. Deixa. É assim que funciona mesmo. Tá se descobrindo, tá se abrindo. Então, até entender o que vai fazer. Vai cair, vai misturar, vai bagunçar. Igual o menino não aprende a comer, né? Pega a colherzinha, vai levar na boca, vai na testa, vai no olho, no nariz, aí depois, ai, achei a boca. Então, é assim. Beleza? Vamos fechar? Vamos encerrar? É. Pra quem tava mal, gente, eu sou teimosa, né? Cheguei a essa conclusão. Minha dor estava tão insuportável que meu olho aqui pulava, ó, e eu lacrimejava. Eu falei, não vou deixar de ir. Olha o quanto já me aliviou. É só a gente ignorar, né? E ter a tal da fé que move montanha mesmo. Vamos lá? Fechar os nossos olhos? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer por esse momento único que temos toda semana. Esse momento de troca de ideias, de forças, de energia, de motivação, de palavras amigas, de perguntas que nos crescem, nos fortalecem. Gratidão, Deus. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Gratidão pela oportunidade de ter aqueles que sentem dúvida e que querem respostas. Tenho consciência, Pai, que as minhas respostas ainda são pouquinhas. Tenho muito o que aprender para responder cada um deles. Mas a sementinha da pergunta já foi plantada. A sementinha da curiosidade já está nos corações. Então agora só precisamos regar com amor, com carinho, com respeito, com paixão, cumplicidade, parceria. Porque é só assim que nós vamos entender o real significado da sua mensagem. É só assim que nós vamos entender o verdadeiro amor universal que ainda não conhecemos. Pai, perdão por sermos ainda tão egoístas e às vezes juízes de nós mesmos. Mas o processo é cansativo e doloroso, nunca nos disseram o contrário. Agora estamos cursando e vamos chorar, mas na certeza de que tudo passa. E que tudo o que eu vivenciar vai ser para construir o meu eu de amanhã. Graças te damos hoje e sempre, Pai. Gratidão pela minha melhora, pelo meu alívio, pelo meu bálsamo. Independente da força que vier contra, eu sei que estou contigo. E contra vós, ninguém pode. Graças a Deus. E que o Senhor seja louvado todos os dias. E que assim seja. Que assim seja. Vamos estudar? Vamos estudar então, né? Esse aqui é porque eu tô estudando também com outro pessoal. Deixa marcado. Aqui, ó. Ui! Então, nós estamos estudando o capítulo, vamos voltar lá, acho que é 10, né? Todo mundo na casa dos 10. Grandinho, né? A gente já tá do meio pro final. Vixe, é o 10 mesmo, impacto das drogas. E aí nós estávamos acompanhando lá no plano astral superior a desintoxicação, né? Minha luz aqui tá ruim. Vai ficar assim hoje. A desintoxicação dos espíritos que desencarnam, intoxicados por entorpecentes, por drogas, né?
e alguns outros sentimentos que matam tanto quanto. E aí eles viram como funciona o tratamento de drenagem, porque tudo é fluido, né? O ser humano, ele vive de fluido. O que te mantém vivo? Fluido universal. O que te mantém? O que te faz a telepatia? Fluido cósmico universal. O que faz pessoa se sentir você? O que o mentor, por que você consegue dar o passe nela? Por que você consegue curar fulano? Por que fulano sonhou com você e você viu? Porque tudo isso são fluidos. Fluidos e fluidos. Então, quando você consome substâncias que te alteram, você também está consumindo fluidos. Aí quando você desencarna, para você poder passar de fase, igual no videogame do Super Mario, tá aqui para subir, tem que tirar o quê? Os fluidos, beleza? Então, eles estavam acompanhando como que funciona essa drenagem de fluidos tóxicos absorvidos pelo organismo das pessoas que usufruíram de droga em excesso. Então, vamos lá. O médico que nos assistia confirmou as palavras de Hermes com um gesto e prosseguiu. Vamos lá voltar para ver quais foram as palavras de Hermes. Ah, tá. Era do espírito que estava dentro da cápsula, né, de uma câmara que parece aquelas cabinas telefônicas, com um negocinho assim no nariz. Vixe, agora minha luz estralou ali. Com um negocinho assim no nariz. E o que ele fazia? Ele ia para frente e para trás, ele fazia esse movimento de frente para trás como se ele estivesse numa dança infinita. Enquanto isso, os fluidos tóxicos das drogas que ele consumia iam sendo drenados. E ele tava com um aparelhinho assim, ó, que o Roger achou que fosse oxigênio. Mas aí o Hermes, captando, né, os pensamentos dele, disse: Roger, não se trata de oxigênio, mas sim de uma essência da natureza muito semelhante ao prana, que visa revitalizar o espírito em tratamento. O médico que nos assistia confirmou as palavras de Hermes com um gesto e prosseguiu: este é um tratamento associado. Através do elemento gasoso, o paciente recupera-se internamente, revigorando os órgãos internos. Por quê? Porque quando eu absorvo substâncias que vão deteriorando os meus órgãos físicos aqui na Terra, os órgãos também se deterioram, eles se machucam, eles ficam marcados no perispírito, tá? E através do líquido violeta ocorre a descristalização da região externa de seu corpo espiritual. A cor violeta possui a propriedade da transmutação, regenerando as células do veículo espiritual. Tem algumas pessoas que já conviveram aí comigo no passado, que quando elas se sentiam angustiada, agoniada, abalada, depressiva, eu falava: imagina que você está dentro de uma bolha roxa e fica aí dentro quietinho, forma sua bolha roxa ao seu redor e aí você fica aí se preservando que logo você melhora. Por quê? Porque a cor violeta, a cor roxa, ela transmuta. Então, seja lá qual for o fluido que você está recebendo, a descarga energética que você está recebendo, bateu nessa bolha roxa, ela vai se transmutar. Ela vai se transmutar em quê? Em amor, equilíbrio, tá? No que você estiver mentalizando. Muito interessante. E acredito que este líquido deve ser trocado também diariamente para eliminar as toxinas que irão se desprender do organismo entorpecido pelos efeitos das drogas. Eurico apenas sorriu, concordando com as minhas palavras. Este é um gesto habitual dos sábios. Utilizam-se pouco das palavras e muito dos recursos telepáticos. Em seguida, o médico espiritual convidou-nos a estudarmos os casos onde o paciente não perdeu a consciência. O caso de Anderson, por exemplo, entramos em uma ala no andar inferior onde havia celas como as de uma penitenciária. Ali a gritaria era ensurdecedora. Os espíritos debatiam-se nas paredes acolchoadas e protegidas com energia eletromagnética. Eurico chamou-nos novamente e disse-nos: aqui, nesta ala, são tratados os espíritos que necessitam vencer o impulso quase incontrolável de consumir as drogas. Gente, vocês não têm ideia o tanto que esses caras são insuportáveis. Nossa, gente, que coisa chata. Não é à toa que em condomínio eles proibiram isso. É o dia inteirinho um abençoado caminhando com isso.
Jesus amado. Internet, gente. A internet está aí para isso, para você continuar o seu trabalho sem perturbar o trabalho do outro. Continuando. Por estarem conscientes, eles podem mobilizar suas forças na busca pelo vício. É necessário aprisioná-los para não buscarem o seu objeto de desejo insano. Olhei para aqueles espíritos gritando e debatendo-se nas portas e paredes e perguntei a Eurico: a lei de Deus é baseada no livre-arbítrio, ou seja, no direito de podermos decidir os nossos futuros e vivermos em liberdade. Não estaria errada essa atitude, mesmo que louvável, de aprisioná-los contra a vontade? Eurico olhou-me sem entender e após mirou Hermes procurando explicações sobre a minha pergunta. O meu mentor, compreendendo a situação, conduziu-me até a porta de uma cela e disse ao nobre médico: Eurico, o meu pupilo não deve estar captando corretamente essa situação. Como tu já percebeste, através do fio prateado que ele ostenta, trata-se de espírito encarnado em estudo no mundo espiritual. A sua visão das coisas, portanto, torna-se um pouco confusas. Eu fui entender as palavras de Hermes quando me aproximei de uma das portas e ouvi com extrema concentração as palavras quase ininteligíveis de um dos prisioneiros. Ele, aos gritos de desespero e banhado em lágrimas, dizia: pelo amor de Deus, não me deixe fugir, não me liberte. Segurem-me, senão eu não vou conseguir. Pelo amor de Deus, não me deixem ir, me segurem. Os pacientes aprisionados naquelas celas estavam ali por livre vontade. Eurico, compreendendo que eu antes não havia percebido a situação, falou: estes irmãos já compreenderam que somente internados nesta clínica conseguirão recuperar a paz de espírito. Dentro destas celas, eles recebem tratamento através de música, cores e ensinamentos evangélicos que estimulam a perseverança e a calma. É por este motivo que as paredes, o piso e o teto das celas são de cor verde? Perguntei. Exatamente. Aquela lâmpada no teto emite irradiações azuis, índigo e violeta. E todos os dias, às 9 horas da noite, é realizada uma leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em orações. Este momento, a luz crística desce sobre os pacientes, permitindo-lhes algumas horas de sono. Eurico conduziu-nos, por fim, para o saguão de entrada do hospital, pois precisávamos nos retirar. O dia já amanhecia em Porto Alegre. Hermes manteve-se pensativo por alguns instantes. Estranhando a atitude do nobre amigo, pedi-lhe explicações. Querido irmão, acho que receberemos uma má notícia em instantes. Mal Hermes terminou estas palavras e uma das enfermeiras surgiu à nossa frente dizendo: lamento informar-lhes, nobre Hermes, mas Anderson fugiu das dependências da clínica e deixou este bilhete sobre a mesa. Estiquei os olhos e li as letras trêmulas de Anderson, que foram escritas nas costas de um prontuário médico. Sinto não poder ficar. Este vício é como um demônio que não permite tréguas. Agradeço-lhes de coração por abrir garagem ao meu querido irmão. Ele não merecia esta graça que lhe sucedeu ele não merecia essa desgraça que lhe sucedeu pelas minhas mãos. Sei que não me perdoarão por abandonar o único lugar que poderia salvar-me, mas se isso serve como um agradecimento por salvarem meu querido irmãozinho, prometo-lhes jamais voltar a obsediar Josué, mas infelizmente outros deverão servir-me de piteira viva, como vocês dizem, para saciar-me no vício das drogas, único pensamento que habita a minha mente. Hermes baixou a cabeça e realizou uma singela oração mental em benefício de Anderson. Eurico ajoelhou-se perante a luz que irradiou-se do iluminado espírito. Guardei em silêncio respeitoso as instruções do querido amigo e irmão.
Alguns minutos depois, Hermes levantou a cabeça com os olhos brilhantes pelo efeito das lágrimas e disse, sem afetação: as drogas são ruins, sim. É necessário perseverança para suportar os inúmeros fracassos. Espero que Anderson adquira logo forças para assumir abertamente esta batalha dolorosa. Ao descermos a escadaria do átrio, perguntei a Hermes se teríamos algo mais a falar sobre as drogas. Ele olhou para o crepúsculo e concluiu: é fundamental vencer as drogas e qualquer vício em vida, antes de desencarnar, pois no plano espiritual a intensidade do desejo desregrado amplia-se como um monstro incontrolável. E aqui nós encerramos o capítulo 10, que contou a história de Anderson e do seu irmão, que foi caindo nas drogas por influência e inocência, mas por admiração, porque provavelmente era o que ele via o irmão fazer e ele queria estar perto do irmão e ele não sabia como estar perto do irmão, então ele optou pelo que o irmão gostava, né? E aí acabou caindo nesse mundo. E depois o irmão viu o tamanho da tragédia que ele causou na vida do irmão dele, não tem forças para sair sozinho, apelou para aqueles que ele achava que eram maus, porque ele tinha muito medo de ser julgado, porque foi assim que ele aprendeu: você foi uma pessoa ruim, você vai para o inferno, se é uma pessoa boa, você vai para o céu. Desculpa. Quando ele entendeu que não era assim que funcionava, o que ele fez? Ele se abriu, ele entregou o que era mais importante no mundo para ele, que era o irmãozinho dele, nas mãos das pessoas que ele confiava, que ele viu que realmente não eram monstros e não iriam julgá-los. Mas o que acontece? A prova continua. Ele ainda não se libertou. Ele ainda vive esse processo, que pode demorar até séculos para ser superado, né? Então, o que eles nos alertam? Seja lá o que te vicia, que seja água, que seja uma pessoa, que seja um cachorro, que seja um pensamento, que seja o que for, seja o que te vicia, o que te descontrola, o que te desestrutura, vença antes do seu desencarne, tá? Vença antes da sua morte. E a morte aguarda por todos nós. Isso é inevitável, quer queira, quer não. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez, obrigada. E obrigada por ter me ajudado a aliviar minha dor, porque realmente não foi fácil. Hoje eu tive certeza que eu realmente tenho muito compromisso com cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.